Bom, é o seguinte, quem me conhece de perto sabe que eu caminho aí, que eu ando um pouco pelos nossos países vizinhos, né? Por, assim, viajo pesquisando coisas de rabeca, né? Porque tem muita coisa de rabeca nesses países e tal. Então eu gosto de viajar e viajo bastante pesquisando esse negócio da rabeca. Mas com essas viagens vem outras coisas também, né? Vem outras relíquias que a gente consegue encontrar pelo caminho. É o seguinte, um dia eu estava em Oruro. Oruro é uma cidade da Bolívia muito importante e muito conhecida pelo seu folclore. E em Oruro eu conheci uma igreja de São Martim de Porres. E eu vi, pela imagem, eu vi que era um santo negro. Aí eu fiquei curioso, né? Fiquei curioso e comecei a perguntar para o povo e tal, pesquisar um pouco sobre o santo, procurei imagens, procurei textos sobre o santo, né, e tal, e conheci, encontrei várias coisas curiosas que eu acho que eu gostaria de dividir também com a gente. Aqui no Brasil a gente tem o Santo Negro, né, que é o São Benedito, mas o São Benedito é italiano, né? O São Benedito é italiano, a Santa Efigênia é uma princesa etíope, então, e o São Martim de Porres é americano. Ele nasceu em Lima, no Peru, tá? O São Martim de Porres é o seguinte, a história dele é que ele é um negro, ele nasceu, ele era filho de uma escrava liberta, uma escrava alforriada, e filho de uma escrava alforriada com um senhor espanhol importante na época, né? Então, como o pai do San Martín de Porres era um nobre e tal, era mandado pelo Império Espanhol, né? Então ele teve que cumprir alguns cargos. Ele levou a mãe e o Martim de Porres, ele levou para Guayaquil, morou lá uns tempos, e depois o pai dele, o Juan de Porres, foi nomeado governador do Panamá, do que hoje é o Panamá. Aí é o seguinte, aí ele mandou, o Martim de Porres tinha uma irmã também. Aí ele mandou a irmã com a mãe para Lima, né, que é a região natal deles. E o Martim de Porres, o pai dele enviou para trabalhar com um dentista, um médico. Então ele aprendeu as primeiras coisas assim de medicina, né? Porque naquela época o barbeiro era dentista e era meio médico também. E o Martim de Porres foi aprendendo esse ofício aí já desde moleque, desde 12 anos, 13 anos, ele já era ajudante de um cara que era barbeiro, dentista e médico. Então ele aprendeu bastante coisa, né? Só que com 13, 14 anos, ele acabou entrando para o convento dos dominicanos. Apesar dele ser negro, era muito difícil para ele entrar, mas ele conseguiu entrar. Ele não entrou como aprendiz, não, ele entrou como servo, tá? Como uma espécie de empregadinho do convento. Mas depois, com o tempo, ele mostrando as habilidades dele, a vocação dele para ser frei e tal, né? Aí ele foi subindo de cargo. Aí ele conseguiu ser aprendiz e tal.
e foi entrando na vida monástica mesmo, de verdade. Até que ele conseguiu entrar como frade mesmo na ordem de Nossa Senhora do Rosário. Aí deslanchou a carreira dele de frei, né? Porque ele era frei. E é o seguinte, aí ele começou a se destacar porque ele fazia os serviços mais humildes. E o Martim de Porres, ele começou a cuidar das pessoas, cuidar das doenças e tal, e porque ele tinha aprendido desde moleque, né, a trabalhar com dentista, com médico e tal, então ele tinha algumas habilidades nesse sentido, e ele ajudava bastante gente. Ele começou a ficar famoso. E na sua juventude, começou uma história assim no povoado, que ele ficava preso no convento, né? Ele ficava lá na Ordem de Nossa Senhora do Rosário, ele ficava preso num convento. E começou a se dizer pelos povoados perto, pelas cidades, que ele aparecia para as pessoas. E ele não aparecia, ele ficava preso ali no convento, mas as pessoas diziam que viam ele na cama dos doentes e tal, ajudando, né, e tal. Então isso começou a ficar famoso, ele começou a ficar famoso por estar em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Isso em todos esses países de língua espanhola, de língua castelhana, aliás, que Peru, na América Central, até lá em cima, no México, esse santo é conhecido. Teve uma peste, uma peste uma vez no convento que ele morava, e dizem que ele sozinho cuidou de 60 padres doentes. Ninguém tinha coragem de ficar lá com os padres doentes, ele ficou e cozinhava e cuidava dos padres, limpava, lavava e tal, esse negócio todo, né? Se fala também que uma vez teve uma infestação de ratos no convento, e ele reuniu todos os ratos no terreiro e conversou com os ratos, e os ratos se afastaram para longe do convento, se afastaram para o mato, com a promessa do São Martim de Porres de ir lá alimentar os ratos todo dia. E dizem que ele fazia isso. Dizem que ele conversava com os animais também. Ele separava a briga de touro, ele conseguia de alguma maneira se comunicar com os animais. Então ele foi ficando famoso como o santo da vassoura, porque ele sempre estava com uma vassoura, e ficou famoso também como santo dos animais. Como nós conhecemos o nosso São Francisco aqui, ele é mais ou menos essa representação aí na América do Sul. Eu já tive a oportunidade de viajar por esses países todos, em todos eles tem santuário do São Martim, apesar dele ser de Lima, dele ter nascido em Lima, em todos esses países tem santuário dele, você encontra santinhos dele, imagens dele, todo lugar que você vai tem referência a esse santo, que ele é muito conhecido lá. O São Martim de Porres, ele foi beatificado pelo Papa Gregório XVI e ele foi canonizado pelo Papa João XXIII em 1962. Eu tinha 2 anos. Agora eu vou contar para vocês uma curiosidade que não dá para entender por que a gente no Brasil não conhece esse santo. Em 2015, uma equipe de antropologia forense e odontologia legal, uma equipe brasileira, foi em Lima, em 2015, foi em Lima, onde tem as relíquias desse santo, pegou o crânio dele e reconstituiu o rosto dele, o do São Martim de Porres. E o rosto dele está lá hoje, né? Eles sabem como é o rosto desse santo, graças a uma equipe brasileira de antropologia forense. Já pensou? Eu nunca tinha ouvido falar dessa história aqui no Brasil. Eu conheci ele lá na Bolívia, no Peru, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí.